E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Mais um jogo da Libertadores, mais uma semifinal envolvendo brasileiros. E um deles está na final, que é o Atlético Paranaense, então mais um jogo que marca história, né? Mais um jogo da Libertadores que escreve uma história da Libertadores de novo e deixa marcado esse confronto aí para sempre do Atlético Paranaense e Palmeiras no Allianz Parque, no qual o Atlético Paranaense se classifica para a final. Então, parabéns à equipe do Furacão pela classificação. E mediante o jogo, dentro desse cenário do jogo, sempre tem marcas que acontecem e que não mancha o espetáculo, para mim não, particularmente eu acho que não mancha o espetáculo, mas dificulta bastante o trabalho da outra equipe do outro lado, né? Nesse momento vou tirar de lado o Atlético Paranaense, colocar o Atlético Paranaense de um lado aqui, deixar ele quietinho no canto dele, que não tem nada a ver com isso, fez seu jogo e fez muito bem, venceu a equipe do Palmeiras e venceu empatando, né? Mas saiu com a vitória pelo agregado. Fez 1-0 lá no Paraná e vence e está na final da Libertadores da América. A equipe do Atlético Paranaense pela segunda vez na história. A primeira vez foi com o São Paulo e em 2005, no qual eles saem derrotados, perde o título e novamente tem a oportunidade de vencer a Libertadores agora em 2022 em Guayaquil. Então, tirando o Atlético Paranaense de lado, maravilha, foi tudo perfeito. Fala um pouco do que ocorreu dentro do jogo, do cenário do jogo. Teve muita reclamação de parte do Palmeiras, do Abel Ferreira, realmente, na coletiva ele reclamou bastante, no jogo também, e realmente tem razão, não está errado o Abel Ferreira, está coberto de razão por essa questão, do que ocorreu no jogo, né? Aqui a gente pode ver a imagem da questão da cotovelada do Alex Silva, tá? No Rony, e realmente foi uma cotovelada, então é uma ação para ser expulso, não é uma ação para tomar amarelo, é uma ação para ser expulso. A ação seria de amarelo se fosse uma disputa de bola, ok, e dependendo da força da cotovelada, nenhuma eventual disputa de bola, o juiz pode levar em conta dar um amarelo ou um vermelho. A maioria das vezes eles dão vermelho, quando é uma cotovelada, dependendo da força. E essa cotovelada que o Alex Silva deu no Rony foi uma cotovelada sem a bola em jogo. Quando não tem uma bola em jogo, é uma agressão. Então foi uma agressão. A agressão ela não parte só quando você atinge o adversário, mas ela parte no momento que você, pelo menos, ameaça agredir o adversário. Isso já simboliza uma agressão. E se o juiz vai no VAR, ou o VAR realmente podia chamar o juiz, e o juiz rever e mudar a cor do cartão para vermelho. Isso mudaria a história do jogo? Desclassificaria o Atlético Paranaense? Desclassificaria o Palmeiras? Não. Eu creio que não, talvez não. Talvez não mudasse nada. Continuasse um jogo da maneira que estava, até o Atlético Paranaense ia vencer da mesma forma, mas seria o correto a ser feito, né? A expulsão do Murilo do Palmeiras, justa, correta, perfeita, pode usar várias palavras aí para a expulsão do Murilo, que realmente foi certa, correta. O Murilo entrou ali muito forte. Eu não creio que foi na maldade, foi realmente uma entrada ali na disputa de bola. Ele chegou atrasado e atingiu ali o Vitor Roque e acabou sendo expulso justamente, corretamente. O Murilo do Palmeiras foi expulso. Mas essa cotovelada do Alex Silva também deveria ter causado a expulsão. Aí você entra em outro cenário do jogo, que é o pênalti em cima do Rony, do Fernandinho. Realmente o Fernandinho pisa no pé do Rony. Não há empurrão, mas há um pisão. Se teve um pisão no pé do Rony, também é pênalti. Então o juiz teria que fazer o quê? Ir no VAR, olhar se foi pênalti ou não. Não sei se o VAR chamou o juiz, falou pro juiz, ó, tem um pisão aqui no pé e tal, mas a gente tá achando que não é pênalti, foi um pisão de leve e tal. Mas a questão é que, sendo sem querer dentro da área, não interessa é pênalti. Mesmo que foi sem a intenção, é pênalti. E o juiz novamente não vai ao VAR, novamente não dá o pênalti pro Palmeiras, novamente não dá o lance correto à equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras tem sim a questão aqui de reclamar e tá justa. O Palmeiras tem toda a razão em reclamar nessa questão de pênalti e da expulsão do Alex Silva, que deveria ser expulso também. Mas isso não mudou a história do jogo, tá? O Atlético Paranaense fez a sua parte, empatou com o Palmeiras 2-2, eu falo venceu pelo agregado. E parabéns ao Filipão e ao Atlético Paranaense. O Filipão fez uma boa mexida ali quando o Palmeiras está com uma a menos. O Luan entra,
no lugar do Tabata. O Tabata que jogou um pouco aberto ali na esquerda. E você tinha o Scarpa que fazia mais essa questão de um posicionamento bem parecido com o que o Veiga faz. Então, sem o Veiga, o Scarpa fez essa movimentação. Até o gol que o Scarpa faz, o primeiro gol, seria o Veiga aparecendo ali, né? Se o Veiga tivesse em campo. Mas não, foi o Scarpa e fez o gol. Um gol rápido até, que mudou a história do jogo, né? Mudou as movimentações da peça, né? O Filipão decide descer mais seu time. O Filipão não estava hoje, né? Mas estava lá no estádio, mas não estava na beira do campo de expulsão. Mas faz o Atlético Paranaense realmente abrir mais um pouco e descer mais as suas linhas. Né? Eu creio que se não tivesse saído o gol do Palmeiras, eu creio que o Atlético Paranaense não iria descer tanto. Mas o gol do Palmeiras ajudou bastante isso a acontecer. Eu também não acho que o Filipão veio tão fechado assim. Até que o Atlético Paranaense fez uma linha média para alta em alguns momentos, ali mesmo quando estava 0 a 0. Tentou apertar um pouco, tentou sair na velocidade, usando Canu, Terãs, Canóbio, tentando sair na velocidade, tentando fazer um jogo mais de velocidade em cima do Palmeiras. Mas o gol do Palmeiras vem imediato, né? E vindo imediato muda bastante o cenário do jogo. E a expulsão do Murilo acho que ajudou bastante também essa questão aí do Palmeiras que teria muito mais possibilidade de atacar a equipe do Atlético Paranaense completo, mesmo com um a menos o Palmeiras consegue o segundo gol. Uma lateral cobrada pelo Rocha e a cabeçada do Gomes ali acaba o Palmeiras fazendo 2 a 0, né? Mesmo com um jogador a menos. Isso mostra como esse poder de reação do Palmeiras é muito forte. Quando a Abel cita essa questão de cabeça fria, coração quente, não é só uma questão de não ser expulso, você vai estar em campo, tem que ter cabeça fria. Não é essa só a questão, as pessoas levam também por esse lado, mas a cabeça fria também é você também saber reverter um resultado quando é necessário. E para você reverter um resultado, tem que ter a cabeça fria. Tem que estar ali pronto para isso. Mesmo com um a menos, esse Palmeiras se mostrou forte. Com 2 a menos com o Atlético Mineiro, esse Palmeiras se mostrou forte. E hoje esse Palmeiras cai na Libertadores, mas tem a Copa Brasileirão para esse Palmeiras brigar. E esse Palmeiras fora da Libertadores, eu creio que a possibilidade desse Palmeiras usar o que ele estava fazendo na Libertadores, essa raça, essa vontade, essa gana de com jogadores a menos eles conseguirem reverter o resultado, empatar o jogo, ele pode usar isso no Brasileirão. E se esse Palmeiras fazer esse trabalho no Brasileirão, jogar dessa forma no Campeonato Brasileiro, esse Palmeiras vai atropelar todo mundo que vem pela frente. Então eu só acredito que esse Palmeiras só vai distanciar mais a sua pontuação dos seus adversários no Campeonato Brasileiro, porque só tem o Brasileirão agora para o Palmeiras, né? E eu acho que o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Esse cara aí, o Abel Ferreira, eu acho que ele foi pontual no que tinha que ser feito hoje. Eu acho que não tem que ter crítica para o Abel Ferreira hoje. É um time do Abel Ferreira muito pronto naquilo que tem que ser feito em campo. É um time que sabe o que tem que fazer em campo. Um time muito estruturado mentalmente, na questão tática. Eu digo, expulsão vai acontecer, gente. Aqui mentalmente eu não falo o jogador não ser expulso, isso vai acontecer, é normal no futebol. Uma entrada que você acha normal para o árbitro, talvez não seja, o árbitro vai lá te expulsar. Mas eu falo, taticamente, é um time que sabe, é um time frio, que menos com um jogador a menos, esse time não se abala. Mesmo quando sai atrás, esse time também não se abala. Busca o resultado. E esse time do Abel Ferreira, ele fez um time pronto para isso. Um time muito amadurecido nessa questão. Mas o problema é quando ele olha pro banco, eu creio, né? Poxa, tu olha pro banco, tu não tem a qualidade técnica que tem no campo, cara. Tu olha ali, porra, tu fala, o que eu vou fazer? Vou colocar quem pra mudar o jogo agora aqui? Hoje ele colocou a Twista, que até sofreu uma falta lá, e o juiz decidiu dar o impedimento do Montiel, mas ele poderia ter dado a falta antes. Sabendo que o Palmeiras tem uma bola forte parada, né? Mas ok. Mas eu acho que o Abel fez o que tinha que fazer. É um treinador aí que fez o Palmeiras voltar novamente a ser um time muito forte no cenário sul-americano, dando 2 Libertadores à equipe do Palmeiras juntamente com os jogadores, claro, com a diretoria, todo um trabalho conjunto. E se Abel Ferreira consegue fazer isso. Creio que a saída do Abel Ferreira para o Palmeiras seria terrível. Até o Palmeiras encontrar outro treinador que possa ser como foi o Abel Ferreira é muito difícil, é muito complicado. Que não envolve só tática, técnica, esquema, sistema, envolve também todo o cenário de uma gestão de pessoas. E o Abel ele faz uma gestão de pessoas muito bem feita para os seus jogadores.
passa uma confiança muito grande aos jogadores. Os jogadores confiam muito no trabalho do Abel. É um excelente treinador, isso a gente não tem o que dizer, né? Tem o que contestar. 2 Libertadores seguidas não é para qualquer um. Então o Palmeiras cai, mas cai de pé. Cai de pé e pronto para o ano que vem, eu creio, novamente chegar a disputar finais aí no cenário sul-americano, novamente. E o Atlético Paranaense, né, cara? O Atlético Paranaense desse cidadão aí que é o Filipão, aqui eu marquei 4 finais do Filipão na Libertadores, é o treinador que tem mais finais no cenário nacional aqui, brasileiro, de Libertadores da América. Sendo uma vitória com o Grêmio, uma com o Palmeiras em 99, uma com o Grêmio em 95, uma final com o Palmeiras em 2000, né, em sequência ali, e agora com o Atlético Paranaense. Está na final esperando o vencedor de Flamengo e Vélez Sarsfield. Flamengo 99% classificado pela goleada, né? O Flamengo deu em cima do Vélez na casa do Vélez na Argentina. O Flamengo tem uma possibilidade enorme de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense só se ocorrer um acidente no Maracanã e o futebol prega essas coisas, né? E o Atlético Paranaense, cara, que hoje eu olho assim, vejo o Atlético Paranaense numa crescente enorme. É um time que nos anos 90 já tinha pensava já criar uma estrutura mais à frente. Tanto é que no cenário quem aparecia mais era Curitiba, até o Paraná mesmo, o Atlético Paranaense não aparecia tanto assim no cenário. E esse time decidiu se estruturar. E os frutos estão começando a ser colhidos agora. Esse time decide se estruturar, decide fazer uma estruturação de fora para dentro do campo. E a estruturação de fora para dentro aconteceu. E hoje você vê um Atlético Paranaense muito estruturado na questão campo, estádio, CCT, toda estrutura que é necessária para uma empresa, para um clube. O Atlético Paranaense tem isso. Eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas que trabalham no Atlético Paranaense, quando eu cursei, e realmente é um lugar muito bom de trabalhar. Um lugar que ajuda bastante seus funcionários. Lá você tem um cenário que você pode desenvolver muito seus jogadores, seja base ou profissional. Lá no Atlético Paranaense você não vê salário atrasado, você não vê jogadores querendo sair de lá. Os clubes que chegam para comprar jogadores lá não tiram o jogador de qualquer jeito. Não é fácil ter um jogador do Atlético Paranaense. Então tudo isso aí que aconteceu, os frutos estão sendo colhidos hoje. Hoje tu tem um Atlético Paranaense que é campeão da Copa do Brasil de 2019, né? Nos pênaltis contra o Flamengo. Você tem um Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. Você tem um Atlético Paranaense em 2021 isso, campeão da Sul-Americana de novo, em cima do Bragantino. O vice-campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Aí perde a Recopa para o Palmeiras, mas é um Atlético Paranaense que no cenário sul-americano, pelo menos na questão da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana, já estava chegando, já estava mostrando que esse Atlético Paranaense podia chegar numa final de Libertadores e chega nessa final de Libertadores agora contra a equipe do Flamengo ou do Vélez Sarsfield. E já em 2005 já tinha chegado contra o São Paulo, né? Então, o Furacão, parabéns à equipe do Atlético Paranaense. E esse cara aí, o Luiz Felipe Scolari, tem que respeitar o Filipão, pela história do Filipão. São 4 finais de Libertadores. É um treinador campeão de tudo na vida. É um treinador campeão do Mundial do Mundo, treinador que levou Portugal à semifinal de Copas, sendo que o Portugal ali foi prejudicado, podia estar na final. Final de Euro, com Portugal contra a Grécia, trabalhou em equipes fortes, equipes grandes, campeão da Libertadores 2 vezes. Então, um treinador que merece respeito. Eu acho que a falta de respeito com o Filipão, ela beira até a uma falta de entendimento das pessoas que têm esse desrespeito à história do Felipe Scolari. Uns por não entender e no embalo de outras pessoas, outros que por recalque ou falta de informação ou realmente por uma síndrome de vira-lata decide tirar do treinador brasileiro que tem muita história, apagar essa história, que é muito difícil de apagar, isso não tem como apagar, mas decide diminuir essa história, trazendo apenas uma derrota, que foi de 7-1, ok, tomou 7-1, beleza, chato, foi ruim, realmente foi, mas isso não descrendencia a história do Filipão, isso não tira os méritos que você tem no Filipão, isso não destrói a história que esse treinador de 70 e poucos anos tem no futebol brasileiro e esses treinadores assim que enriquecem nosso futebol. Nosso futebol só é um futebol rico por conta desses treinadores. Filipão, Zagallo, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho. Você vai pegando diversos treinadores aí que fizeram a história do nosso futebol enriquecer hoje. Então merece Parreira também.
Então merece todo o nosso respeito esses treinadores. O Filipão é um desses aí. Então acho que não adianta nenhum repórter ou seja quem for querer entender mais de futebol que o Filipão. O Filipão ele sabe colocar uma equipe em campo. Ele sabe fazer um jogo equilibrado. Isso é importante. Eu ouvi falar de equilíbrio foi um vídeo que eu acabei assistindo, foi do Rafa Benítez, que ele fala muito sobre equilíbrio e até fala o seguinte: vocês acham que eu sou um retranqueiro, mas eu não sou um retranqueiro. Eu sou um treinador que tenta trazer equilíbrio, como se defender e como atacar. E isso é uma verdade. Um dia eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre equilíbrio, de como se defender, de como ser atacado, de como defender uma estrutura, ter uma estrutura defensiva sólida e ao mesmo tempo você ter um ataque muito forte também, mas você também não ficar totalmente exposto ao adversário. Isso é muito importante no futebol. Então, aí esses que criticam o Filipão, para mim, maravilha o Filipão tá na final. Muito bom ver o filho Luiz Felipe Scolari na final da Libertadores novamente. Muitos falam que é ultrapassado, tem que aposentar. E o Luiz Felipe Scolari só está mostrando aí que não é ultrapassado e não precisa se aposentar. Fez um grande trabalho no Brasileirão pela equipe do Atlético Paranaense, leva a final da Libertadores e mostra aí para alguns recalcados, desinformados, invejosos, sei lá o que pode ser, que ele não está assim ultrapassado como eles falam, né? Chegou mais uma final da Libertadores, tendo grandes treinadores, tá? Como Marcelo Gallardo, que ficou pelo caminho, que jogam com um futebol diferente, né? Futebol totalmente proativo. Mas é isso, então parabéns ao Atlético Paranaense, ao Luiz Felipe Colares, a torcida do Furacão também. E Guayaquil esperar aí, né, o Furacão chegar lá e vamos ver o que vai acontecer nessa final do Libertadores. Então é isso aí, gente. Um homem aí merece muito respeito. Antes de falar qualquer coisa aí, buscar a história do Filipão e aprender um pouco o que é esse cenário de futebol aí, que não é fácil. Ser treinador no Brasil não é fácil para ninguém. Nem que você trabalhe no clube menor, não é fácil você trabalhar no Brasil, é muito difícil. Muito difícil. Seja questão de logística, seja questão de estrutura, seja questão de apoio da CBF, seja questão do que for. A dificuldade é enorme para trabalhar aqui no futebol brasileiro e os treinadores de fora estão começando a perceber isso, que não é tão fácil assim. Beleza? Um abraço, boa sorte ao Atlético Paranaense. E na próxima a gente volta ainda essa semana, ainda hoje ainda, no final da tarde, vou voltar com a análise tática aqui desse jogo. Vai ser legal pra gente falar mais um pouquinho aí sobre essas duas equipes. Beleza? Agora foi só uma passadinha mesmo para dar parabéns aos atleticanos aí, aos torcedores do Furacão. E aos torcedores do Palmeiras, ficar tranquilo que o Palmeiras caiu de pé, o Palmeiras mostrou muito o que é essa equipe do Palmeiras também. Tá bom? E tá marcado na história com 2 Libertadores seguidas. Um abraço, até a próxima aí.